Alô, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos André de Biologia e estou aqui com a galera do QG para fazer uma aula super legal sobre um dos assuntos mais cobrados em prova de vestibular, que é trabalhar, abordar a ideia de célula-tronco, tecnologia do DNA recombinante, o processo de clonagem. São 3 assuntos que todos os anos são cobrados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio e em qualquer outro processo seletivo. A gente tem que ficar bem atento nesse ponto, pelo fato justamente de nós termos o Enem como uma prova nacional, mas em contrapartida nós temos aqueles processos seletivos específicos como ERJ, FUVEST e que a todo momento também cobram esse assunto. Então vamos trabalhar bem tranquilos, pegue uma caderneta, pegue um caderninho, coloque do seu lado para a gente fazer um trabalho bem bacana sobre esses assuntos a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Uma das situações que nós precisamos levar em consideração é justamente quando a gente trabalha o conceito. O que é o conceito de célula-tronco? Então, apresentei aqui um conceito para vocês importante de uma referência, né, de ensino superior. E diz assim, ó, vou ler ipsilétere para vocês. Célula-tronco são células especializadas para fornecer um suprimento indefinido de células diferenciadas quando estas estão perdidas, descartadas ou necessárias em um grande número. Vamos levar em consideração agora, pessoal, alguns tópicos que são fundamentais, alguns pontos que são essenciais para vocês. Vamos lá. Olha só. Fornecer, tá? Então vamos tomar muito cuidado com a ideia do fornecimento de célula-tronco. A célula-tronco, ela vai estar associada à formação da célula da pele, ela vai estar associada à formação da célula sanguínea e ela também vai fornecer a célula nervosa. Esse esqueminha ele é bem simples, na verdade ele foi utilizado para identificar a capacidade que essa célula-tronco tem de fornecer os outros tipos celulares. O que nós precisamos levar em consideração nesse contexto, pessoal? Fiquem atentos à seguinte dica, tá? Vamos lá, vamos trabalhar com cuidado aqui. Primeiro ponto, sempre que eu faço referência a uma célula-tronco, sempre que você escutar a palavra célula-tronco, lembre de uma célula indiferenciada, pouco especializada. Vou repetir, tá? Toda célula-tronco ela é indiferenciada, pouco especializada. E com o passar do desenvolvimento embrionário, estas células sofrerão um processo denominado diferenciação celular. Diferenciação celular. Vou repetir. A célula-tronco é uma célula indiferenciada. Ela vai sofrer um processo de diferenciação celular. E essa diferenciação celular vai ser responsável por formar células que são especializadas. Então, um detalhezinho que sempre é muito importante para todos nós é justamente isso aqui, ó. Vamos aqui marcar um pouquinho para a gente trabalhar essa ideia. Então, fiquem atentos. A célula-tronco, tudo bem? É uma célula que nós vamos chamá-la de indiferenciada. Indiferenciada, certo? E aí, essa célula sofre modificações e essas modificações originarão células diferenciadas. Diferenciadas. Esse é o princípio básico para você trabalhar a célula-tronco. Este processo de indiferenciado para diferenciado, nós vamos chamar de diferenciação celular. Existe um detalhezinho muito cobrado em todos os processos seletivos que a gente tem que citar aqui, pessoal. O aluno do QG sabe isso e vai rir quando esse assunto vir na prova, correto? Vamos levar em consideração o mesmo indivíduo? Vamos pensar em um organismo, em fase inicial de desenvolvimento, um animal em fase inicial de desenvolvimento embrionário. Vamos pensar na espécie humana, não há problema nenhum de nós falarmos sobre a espécie humana nesse contexto, tudo bem? Então vamos lá, nós somos formados lá no momento da fecundação, a fecundação acontece lá nas tubas uterinas e a partir da fecundação vai ser formada a primeira célula do nosso corpo e essa célula é chamada de zigoto. É interessante, os meninos já falaram isso em outras aulas anteriores aqui no QG e que você vai relembrar esse ponto. O zigoto é uma célula diploide, 2
N. E para a espécie humana, ela tem 46 cromossomos. Tudo bem? Então, o que a gente pode observar? Dá uma olhadinha aqui no esquema. Ó. Eu tenho um espermatozoide. Esse espermatozoide vai entrar num gameta feminino, no ovócito secundário. E a partir desse processo, eu tenho então a formação de um zigoto. E esse zigoto ele é 2N. Vou colocar aqui, ó, célula ovo ou zigoto. Tudo bem? Esse zigoto, então, pessoal, vai sofrer sucessivas divisões mitóticas, até formar um estágio que nós vamos dar o nome de mórula. Depois dessa mórula, você tem a formação do outro estágio, que é chamado de blástula. Essa blástula, nós também podemos chamá-la de blastocisto. Correto? Aí tem um detalhezinho que é fundamental, pessoal. Vamos lá. Desse blastocisto, eu vou pegar esta célula aqui, ó. É a minha célula-tronco. Tudo bem? É a minha célula-tronco. Esta célula-tronco, ou a partir dela, eu posso formar, por exemplo, um revestimento intestinal. Eu posso formar, por exemplo, um fibroblasto. Tudo bem? E aí você pode, às vezes, perguntar, poxa, Marcos, como é que eu sei que é uma célula do intestino? É fácil, porque aqui, ó, na setinha, eu estou apontando para vocês a presença de uma estrutura denominada microvilosidade. E aí você sabe que a microvilosidade aumenta a área de absorção. Veja, essa célula é específica para realizar essa função. A célula-tronco originou esta célula. Esse é o papel importantíssimo dessas células, chamadas células-tronco. Então, a célula-tronco ela é indiferenciada e a célula do intestino ela é diferenciada. Esse processo damos o nome de diferenciação celular. Mas, como eu disse ainda há pouco, vamos pegar o mesmo indivíduo, tudo bem? Qual é o detalhezinho importante, pessoal? Acompanha aqui o esquema. Ó. Se eu faço análise da molécula de DNA e faço a comparação do DNA do enterócito, do DNA do fibroblasto de um mesmo indivíduo, essas moléculas são iguais. Poxa, Marcos, se elas são iguais, o que vai diferenciar essas células? O que diferencia, meus amigos, pode anotar no seu caderninho, é o padrão de expressão gênica. Os genes que se expressam são diferentes. Olha que bacana. A célula do intestino tem o gene A. A célula do teu tecido conjuntivo fibroblasto também tem esse gene A. Só que no fibroblasto ele está inativo, ele não está funcionando naquele momento, enquanto que na célula do intestino ele está ativo, ele está funcionando. Percebam, portanto, que ambas apresentam o mesmo material genético, porém, no intestino está ativo, já lá na célula do fibroblasto ele está inativo. Então, essa diferença na atividade gênica, meus queridos, é o que vai determinar a diferença da célula. Isso nós damos o nome de diferenciação celular. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos aqui só bater forte nesse ponto que é importantíssimo para vocês. Célula-tronco é uma célula indiferenciada que sofre um processo de diferenciação, formando células específicas para executarem determinada função. Em um mesmo indivíduo, as células têm a mesma informação genética e a diferença entre elas é o padrão de atividade gênica, o padrão de expressão gênica. Os genes que se expressam são diferentes nas diversas formas celulares. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, um desenhinho muito bacana, uma imagem retirada de um livro de ensino médio que vai apresentar para vocês justamente esse processo de diferenciação celular. Então acompanha comigo, pessoal. Vejam só. Aqui eu tenho o embrião naquela fase que eu comentei com vocês, ó, blastocisto. Essa é a fase que eu estava comentando com vocês, por volta do 7º, 6º dia de desenvolvimento embrionário. Então, destas células, ou deste embrião, nós vamos retirar a célula embrionária totipotente. Alguns autores, pessoal, classificam a célula-tronco em totipotente, pluripotente e oligopotente. Tudo bem? Totipotente seria aquela com maior capacidade de diferenciação.
pluripotente tem uma capacidade de diferenciação menor que esta. E a oligopotente tem uma capacidade de diferenciação ainda menor. Tudo bem? Então vamos tomar cuidado com esse critério de classificação. Poucas são as questões que cobram a diferença de TOT, óligo ou pluripotentes. Mas a ideia da pluripotência é a capacidade dela formar diversos tipos celulares. Então vamos voltar para o esqueminha aqui, pessoal. Vamos lá. Olha só. Eu tenho o blastocisto, a célula-tronco, e esta célula-tronco, olha o que ela vai sofrer, como eu disse ainda há pouco, diferenciação. Neste caso, ela vai dar origem a uma linhagem denominada mieloide e a outra linhagem chamada de linfóide. Mieloide originará monócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, plaqueta, glóbulo branco, hemácia. Opa, perceba, neste ponto, nós estamos falando pura e simplesmente das células que vão compor o teu tecido, chamado tecido sanguíneo. Tudo bem? Então, a nossa célula do sangue, ou as nossas células do sangue, elas são originadas, meus filhos, justamente a partir desse processo de diferenciação. E aí, talvez você esteja pensando, poxa, Marcos, eu estava lendo um pouquinho sobre leucemia, sobre transplante de medula óssea vermelha. É aí a importância desse transplante? Perfeito, pessoal. É nesse ponto que confere que está associado toda a importância do transplante de medula óssea vermelha em tratamento de indivíduos que infelizmente vêm a desenvolver a leucemia. Você pega uma parte da medula óssea vermelha e vai fazer o transplante para que esta medula óssea vermelha, suas células pluripotentes, possam se diferenciar para originar todas as outras células sanguíneas, especialmente, meus queridos, os leucócitos. Tudo bem? É justamente a partir daqui. Agora, vamos aqui colocar um ponto que é importante, né? Sempre quando a gente pega uma imagem como essa, como a gente analisa uma imagem como essa, você que está se preparando para a medicina, você que está se preparando para fazer vestibulares com grande competitividade, sempre tem que estar fazendo a sua revisão, né? Então aí você que está com um caderninho, sempre é importante fazer as anotações que são pertinentes nesse ponto. Não esqueçam que a função das hemácias corresponde a fazer basicamente o que, pessoal? Transporte, né? Transporte de quê, Marcos? Transporte de gases. Mas como é que ela vai fazer o transporte de gases? Simples, porque ela apresenta uma molécula, apresenta uma proteína, que vocês já estudaram aqui com os meninos do QG, e essa proteína nada mais é do que a famosa hemoglobina. Tudo bem? A hemoglobina é a proteína que faz o transporte de gases. Pessoal, a hemoglobina, quando se liga ao oxigênio, forma a oxihemoglobina. Quando se liga ao dióxido de carbono, forma a carbohemoglobina. Mas o aluno do QG sabe, meus amigos, a principal forma de transporte do CO2 não é combinado com a hemoglobina, e sim dissolvido no plasma na forma de íons de bicarbonato. Tudo bem? Fiquem sempre atentos a isso aí. Galerinha, vamos lá. Glóbulos brancos, principal função é participar do mecanismo de defesa. Correto? Defesa. Se o número de glóbulos brancos estiver um pouquinho acima da média, é uma leucocitose. Geralmente nós estabelecemos 10.000 como número máximo, correto? Se estiver um pouquinho acima da média, é uma leucocitose. Se estiver abaixo de 5.000, é considerado uma leucopenia, se o valor mínimo de referência for 5.000. Agora, se estiver na casa de milhões, já é considerado por alguns médicos, autores, como o caso de leucemia. E as plaquetas? As plaquetas têm a função de participar do mecanismo de coagulação sanguínea. Correto? Então, no exame de sangue, se o número de plaquetas estiver abaixo da média, a pessoa está suscetível a ter hemorragia interna. Olha só que legal. Eu citei para vocês tipos celulares específicos com funções específicas, correto? E elas são originadas a partir da mesma célula que a célula-tronco. Então, a ideia central da aula é você compreender que a célula-tronco ela é capaz de diferenciar nos diversos tipos celulares. E esses tipos celulares específicos, chamadas diferenciadas, têm o mesmo DNA, porque provém de uma mesma célula. Agora, vamos tomar cuidado com algumas exceções
que são importantes. Tudo bem? Então foca agora em mim aqui, pessoal. Olha só. Um ponto que é excelente de estudo para vocês, turma. Fiquem bem atentos, tá? Primeiro, hemácia não tem núcleo. Hemácia é uma célula anucleada. É o primeiro ponto importante para vocês. Tudo bem? Fiquem atentos em um segundo ponto, que é também fundamental nesse contexto. A partir de um momento que eu tenho casos específicos e raros de microquimerismo, é possível sim a mesma pessoa ter DNAs diferentes. Isso foi observado em algumas mulheres que tiveram filhos do sexo masculino, onde elas incorporaram células XY. Não é o normal, mas pode acontecer. Tudo bem? São dois detalhezinhos excepcionais. Não são a regra, são a exceção. E levando-se em consideração a hemácia não tendo núcleo, aí fica fácil. Se aparecer algum tipo de questão falando do porquê as hemácias não são utilizadas em exame de DNA, é porque elas são anucleadas. Anotou a observação? Fiquem bem tranquilos em relação a isso, pessoal. Vamos lá, vamos continuar. Turma, amigos, filhos, vocês que estão aí trabalhando, estudando, qual é a ideia que a gente precisa analisar a partir de agora? Acompanhe meu raciocínio. A utilização de célula-tronco ela é importantíssima hoje em dia para vislumbrar perspectivas de tratamento de algumas doenças bem específicas. E, nesse caso, quando você se utiliza de célula-tronco, quando você utiliza a célula-tronco para essa finalidade, damos o nome de terapia celular. Tudo bem? Muito se falou sobre autotransplante de célula-tronco. Você pegar a sua célula-tronco, você se autotransplantar. Você não, obviamente, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas toda a equipe médica é responsável por esse tratamento. Isso é interessante porque, meus amigos? Meus filhos, a importância disso reside no fato de se você está utilizando a sua própria célula-tronco, significa dizer que não haverá rejeição imunológica ou, como a gente não gosta muito sempre de colocar bem ampla a coisa, a rejeição imunológica ela é muitíssimo reduzida neste caso. Tudo bem? É praticamente zero. Mas aí tem alguns casos excepcionais que às vezes a gente não consegue explicar. Não é mesmo? Então vamos tomar cuidado com a terapia celular. A terapia celular também está associada a uma situação importante, galera. Lei de biossegurança. Pode-se utilizar a célula-tronco? Pode. Em quais situações, aí eu estou me referindo à célula-tronco embrionária. Porque imagina, você vai retirar a célula-tronco de um embrião. Então, quando você retira a célula-tronco de um embrião, há um grande problema ético, ele precisa ser regulamentado. O Brasil permite? Permite. Em que situações? Vamos a elas. Que seja um embrião produzido por clínica de fertilização assistida. Aqueles embriõezinhos que foram formados quando o pai e a mãe, por vias normais, não conseguem ter filhos, vão a uma clínica especializada, faz o processo de fertilização, como protocolo, você tem vários embriões formados e a partir desses embriões formados, caso eles não sejam implantados em útero e tenha já um período de aproximadamente 3 anos em nitrogênio líquido, os pais podem doar esses embriões para pesquisa científica. Então, a partir deles, você pode retirar, pode utilizar a célula-tronco, o cientista vai utilizar a célula-tronco e vai, então, submetê-la à ideia de tratamento. Tudo bem? Então, nessa situação, é possível, sim, utilizar a célula-tronco embrionária. Em outras vias, no Brasil, não é permitido, não só no Brasil, como no mundo todo. Tudo bem? Então, há uma regulamentação para que você possa trabalhar com esse tipo de célula. E quais são as fontes dessas células-tronco que nós estamos nos referindo? Embriões, na fase de blastocisto, como eu acabei de me falar, a medula óssea vermelha, como eu citei no início da aula, falei da medula óssea vermelha no tratamento de leucemia, e a fonte do momento, pessoal, a fonte da esperança é o sangue do cordão umbilical. Tudo bem? Sangue do cordão umbilical, a partir do cordão umbilical é possível também a retirada de célula-tronco, e isso é interessantíssimo, por quê? Porque diminui uma barreira. E qual é a barreira que vem sendo diminuída nesse contexto? O aspecto ético, o fato de você não necessitar desprezar o embrião para a obtenção dessas células-tronco. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos dar uma analisada agora? Olha só, chegou um momento muito legal. Todos vocês vestibulandos precisam adequar o que é o conteúdo
com a prática. Não adianta você chegar a assistir a aula de todos os professores do QG e depois, pessoal, não praticar. Então eu trouxe aqui algumas questões bem simples, bem diretas, para que nós possamos resolvê-las e ratificar o que nós estamos estudando. Trouxe uma questão do Enem. Trouxe um item do Enem. Na década de 90, as células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação. Células do cordão umbilical. Criopreservação. Estavam congeladas. Uma vez que apresentam alto potencial terapêutico, em consequência de suas características específicas, peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se na sua capacidade de quê? Pessoal, célula do cordão umbilical são as nossas células tronco. Então, qual é a ideia que você tem que trabalhar? Se eu tenho uma célula tronco, não esqueça, responda aí no seu íntimo para você mesmo. Se é uma célula tronco, eu tenho uma célula indiferenciada. Esta célula indiferenciada pode formar qualquer tipo de célula do meu corpo. Como eu falei para vocês ainda há pouco, vou utilizar os mesmos tipos celulares. E a esse processo, nós damos o nome de diferenciação. Então, eu posso falar que toda e qualquer célula-tronco, ela se diferencia em células que são especializadas em realizar uma determinada função. Aí fica fácil. Aí o aluno do QG vai, olha e faz isso aqui na questão, ó, ó, cara de felicidade. E aí ele vai e marca a letra D de dado. Essa é uma questão bem simples, uma questão bem acessível. O próprio Exame Nacional do Ensino Médio trouxe uma questão com um nível de dificuldade bem bacana. Olha agora a situação que ele apresentou para a gente, pessoal. O estudo do comportamento dos neurônios ao longo de nossa vida pode aumentar a possibilidade de cura do autismo. A ilustração do experimento mostra a criação de neurônios a partir da célula da pele. Olha que legal, pessoal. Célula da pele seria uma célula diferenciada. Tudo bem? Olha o que eles fizeram. Extraíram a célula da pele e desta célula eles regrediram a condição de célula-tronco. Olha que legal. Então, eles fizeram o inverso. Eles pegaram uma célula diferenciada e transformaram-na numa célula indiferenciada. Eles fizeram o papel inverso que nós estávamos trabalhando ainda há pouco. Em seguida, ele pegou um ambiente específico que imita o cérebro para formar novos neurônios. E compreendeu qual era o defeito do neurônio. Entendeu qual era o defeito do neurônio. E a partir desse defeito, então ele revitalizou para formar neurônios que sejam normais. Essa é a ideia. Então, olha o esqueminha, como vai ficar fácil. Ó, eu tenho aqui uma célula da pele. Essa célula da pele foi transformada numa célula-tronco. E a partir dessa célula-tronco, ele formou um neurônio. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual seria o primeiro processo? Seria desdiferenciação, o inverso. Tudo bem? E qual seria o segundo? A diferenciação. E aí, qual é a situação, meus amigos? Habilidade 29, você tem aí um experimento e a implicação desse experimento. Veio tudo no material, veio na prova, analisa a prova bonitinho, risque a sua prova. Extração foi coletar a célula da pele. Desdiferenciação foi o processo de regressão. Diferenciação foi o processo de formação de redes neurais. Olha o que o item do Enem pede. Olha como vai ficar fácil para você, meu amigo. Analisando o experimento e a diferenciação das células-tronco ocorre estimulada pela. Ou seja, o que ele está pedindo? Meus amigos, ele quer o que determina a diferenciação em neurônios. E aí você vai para o experimento, ele está descrito aí. E quando você analisa o experimento descrito, a sua cara é de felicidade. Não tem jeito, o aluno do QG fica feliz quando vê uma questão dessa. Por quê? Porque ele vai pegar e vai analisar. Opa, eu quero diferenciação, eu excluo a extração, eu excluo a regressão e entendo que a diferenciação é o processo número 3. Porque o que diz o processo número 3? Em um ambiente que imita o cérebro,
células-tronco viram neurônios. Isso é diferenciação. E aí eu vou para a minha alternativa. Eu acerto marcando a letra E. Criação de um meio de cultura que imita o cérebro. Ou seja, meus amigos, o que determina a diferenciação celular? O meio que a célula se encontra, o ambiente que a célula se encontra. É isso que determinará a diferenciação celular. Então, em laboratório, eu pego a célula-tronco, cultivo em um meio de cultura e, a partir desse meio de cultura, eu vou obter a minha célula específica, que eu posso utilizá-la em um tratamento, que eu posso utilizá-la para estudos de compreensão de uma doença genética, né? Como é o caso, por exemplo, dessa questão belíssima que foi abordada pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Bem, o que nós vamos trabalhar no nosso próximo bloco? Tá? Ideias sobre clonagem e tecnologia do DNA recombinante. Não percam, meus amigos, no segundo bloco nós vamos trabalhar clonagem e tecnologia do DNA recombinante. Alô, meus amigos, de volta, segundo bloco, professor Marcos André, Biologia, professor do QG. Nós estamos trabalhando com célula-tronco, nós estamos trabalhando com clonagem, nós estamos trabalhando com tecnologia do DNA recombinante. Você que vai fazer medicina, você que está se preparando para esse vestibular, eu digo que no Brasil existem 2 vestibulares praticamente, né? O vestibular relacionado aos outros cursos e o vestibular para medicina. Medicina é um outro processo seletivo dentro dos vestibulares tradicionais. E você que quer passar em medicina tem que fazer o QG, tem que trabalhar conosco. Então vamos lá, pegar o caderninho, separar as disciplinas, organizar, disciplinar, né, para a gente fazer um trabalho bem certinho, para que a gente possa então em seguida comemorar a sua aprovação nos vestibulares mais concorridos do Brasil. Meus amigos, no bloco anterior nós trabalhamos célula-tronco. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho de clonagem. Nós vamos trabalhar também um pouquinho de tecnologia do DNA recombinante. Pode fazer uma pesquisa nos vestibulares pelo Brasil, pode fazer uma pesquisa, pode fazer uma análise e sempre vem questões sobre esse tema. Especialmente também a nossa prova do Exame Nacional do Ensino Médio sempre vem com algumas questões que faz referência a esses assuntos. Então vamos lá? Vamos comigo? Primeiro eu vou apresentar um conceito bem simples para vocês de clonagem, tá? Inclusive é o mesmo autor que eu apresentei ainda há pouco, tá? Eu gosto muito, é o pai da biologia celular, nós biólogos, estudantes, na verdade, da área de ciências biológicas, adoramos o livro do Albert, famoso The Cell, né? Biologia molecular da célula. Então eu apresentei aqui um conceito de clone. O que é um clone? Clone vai ser população de indivíduos geneticamente idênticos. Pode ser analisado uma célula ou um organismo, propriamente dito, formado por divisões repetidas, assexuadas, a partir de um ancestral comum. Ou então, cópias de um gene por meio de um crescimento de uma população de bactérias. Repetindo, para quem está copiando, para não ficar com pressa, com calma, vamos lá. População de indivíduos geneticamente idênticos, células ou organismos, formado por divisões repetidas, assexuadas, a partir de um ancestral comum, ou então cópias de um gene por meio de um crescimento de uma população de bactérias. Para mim agora, pessoal, foca aqui em mim para você ter alguns detalhezinhos que são fundamentais. Sempre que a gente pensa em clonagem, muitas vezes a gente imagina aquele ambiente, aquele laboratório, ou então aqueles filmes que falam de engenharia genética, coisa do gênero, né? Mas clonagem é algo muito comum. Por exemplo, as bactérias que fazem reprodução assexuada por divisão binária, por exemplo, originam cópias idênticas, são clones. E há também clones na espécie humana, os famosos gêmeos univitelinos, monozigóticos,
que são aqueles indivíduos geneticamente idênticos. Esse é o princípio de clonagem. Eu vou fazer um esqueminha bem simples aqui para você acompanhar de uma forma bem clara, bem direta, o que seria uma clonagem. Vamos lá? Acompanhe então, pessoal, vamos juntos? Aqui eu teria, ó, uma célula qualquer. Vamos pensar num organismo unicelular. E esse organismo unicelular, ele literalmente se fragmenta, ó, e formou dois outros organismos. Eles são geneticamente iguais. Então, significa dizer que eles são clones. É fácil. Clonagem é isso. São indivíduos geneticamente idênticos. Bem, quando eu falei sobre clonagem na espécie humana, falando dos gêmeos univitelinos, alguns devem ter ficado, poxa, mas como assim? Gêmeos e tudo? Como é que podem ser considerados clones? Então vamos fazer um esqueminha bem simples para você ratificar como esses gêmeos são formados? Vamos lá? Vamos juntos? Acompanhe agora, pessoal. Eu tenho aqui um espermatozoide. Espermatozoide. Ele penetrou no ovócito. Também nós falamos um pouquinho sobre isso anteriormente. Formou um zigoto. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, né? Nada de dificuldade não. Esse zigoto, então, vai sofrer sucessivas mitoses. E aí, ó, vai formar a fase que ainda há pouco nós comentamos, que é chamada de mórula. Mórula. Essa mórula, pessoal, ela pode literalmente se fragmentar. E aí, ó, dá origem a duas blástulas. Uma mórula originou duas blástulas. E essas blástulas, elas serão geneticamente idênticas. Eu tenho, então, dois clones. Turma, dá uma olhadinha aí para o slide, acompanhe o esqueminha que a gente está trabalhando para você não errar na prova, hein? Vamos lá. Percebam, esse envoltório aqui, ó, lá na embriologia, você chamou de trofoblasto. É esse trofoblasto que vai dar origem à placenta. Tudo bem? Então, você pode falar que desses dois embriões, cada um terá a sua placenta. Perfeito? Agora, olha só, vou colocar aqui como número 1. Vou colocar agora aqui, ó, o número 2. E olha o que eu vou representar. Eu tenho uma blástula, tudo bem? E essa blástula se fragmenta. A parte interior dela sofreu uma fragmentação. E agora eu tenho um trofoblasto. Vou identificar aqui, ó, um trofoblasto. Perfeito? E eu tenho dois embrioblastos. Então, o que acontece? Foca aqui em mim. Eu vou ter agora dois embriões, geneticamente idênticos, só que eles estão dentro do mesmo envoltório. Dessa maneira, eu tenho um trofoblasto, palavras técnicas, né, mas elas são necessárias, e dois embrioblastos. Eu vou ter gêmeos idênticos, que neste caso compartilharão a mesma placenta. Então vamos ficar bem atentos a isso, por favor. Quem está anotando, fique concentrado, tá? Não perca a sua concentração. Vamos lá. Existem gêmeos univitelinos que cada um terá a sua placenta individualizada, e eu posso ter gêmeos univitelinos que compartilharão a mesma placenta. Repetindo, tenho gêmeos univitelinos que cada um terá a sua placenta individualizada e gêmeos univitelinos que compartilharão a mesma placenta. O risco dos gêmeos univitelinos é eles nascerem grudadinhos, né? E quando eles nascem grudados, são os famosos gêmeos chifópagos ou siameses. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, meus amigos, o que nós temos que tomar cuidado? Vamos ficar atento. Clonagem ou clones são indivíduos geneticamente iguais. Esse é o ponto fundamental. Segundo, clones são obtidos a partir de reprodução assexuada. E se eu falo em reprodução assexuada, obviamente, você vai me lembrar de um processo que não gera variabilidade genética. Então, dessa maneira, você já relaciona a igualdade genética entre os clones. Tudo bem até aí, meus amigos? Tranquilo? Então, vamos seguir adiante. Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um trabalho bem simples, bem objetivo, que ele vai
demonstrar esquematicamente como é que se faz um processo de clonagem. Tudo bem? Então, você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, pega o caderninho e vamos fazer um esquema parecido com o do professor Marcos André, que vai te dar toda e qualquer facilidade para resolver uma questão sobre clonagem em qualquer processo seletivo. Tudo bem? Então, vamos lá, concentra no esqueminha. Pessoal, um ponto que é fundamental é compreender a clonagem dentro do ponto de vista científico. Então, nós chamamos clonagem como clonagem por transferência nuclear. Transferência nuclear. Marcos, como assim? Haverá transferência de um núcleo para uma célula. Isso você precisa ficar atento. Então, vou utilizar um modelo muito próximo da clonagem da nossa ovelhinha mais famosa, né, que foi a ovelhinha Dolly. O grupo do Wilmot produziu o primeiro mamífero clonado por esta técnica. Então, aqui eu vou pegar uma célula, que seria uma célula da mama. Correto? Só que a célula da mama é uma célula somática. É uma célula que apresenta o total de cromossomos, é uma célula diploide. Só que eu não vou utilizar toda essa célula, não. Vou utilizar apenas o seu núcleo, onde estão os cromossomos. Eu vou, então, tirar agora uma outra célula, que seria uma célula gamética. Seria um óvulo. Você sabe que o óvulo, por ser um gameta, é uma célula haploide, é uma célula N. Só que eu não vou utilizar todo o óvulo, não. Eu vou descartar o seu núcleo. E aí, o que eu vou utilizar? Apenas o citoplasma. Então, os pesquisadores, eles fazem o seguinte, meus amigos, olha como é fácil. Transferem o núcleo de uma célula somática para um óvulo anucleado. Transferem o núcleo de uma célula somática, o núcleo da mama, para um gameta destituído de núcleo. Detalhes que são importantes. Detalhes que são importantes. Fiquem atentos, tá? Veja, quando o Wilmot fez esse procedimento, ele utilizou ovelhas diferentes. Então, foca em mim agora, pessoal. Aqui, ó, comigo. Quando o Wilmot fez esse procedimento, ele utilizou ovelhas de raças diferentes. Correto? Tudo bem? Então, ele pegou uma ovelhinha, pegou da glândula mamária, retirou a célula somática, transferiu o núcleo dessa célula somática para um óvulo anucleado. Correto? Essa é a técnica que é transferência nuclear. Vamos ficar atento a alguns detalhes em termos de nomenclatura para você não ficar confuso. Mamífero não libera óvulo, libera ovócito. Tudo bem? Ovócito secundário. Então, eu tenho a célula somática, que ela é diferenciada. Então, nesse procedimento, os pesquisadores eles fizeram mais ou menos assim. Desligaram os genes da célula da mama e os religaram simultaneamente. Basicamente, foi esse o procedimento desenvolvido. Então, eles retornaram essa célula da mama, da glândula mamária, a um estágio inicial. E aí, o que eles fizeram? Vamos lá, para o esqueminha. Aplicaram descargas elétricas. Aplicaram descargas elétricas. E no que eles aplicaram descargas elétricas, simplesmente o embrião começou a se desenvolver. Olha que legal. Começou a se desenvolver. E aí, filhos, eles pegaram esse embrião e implantaram em uma mãe de aluguel. Esta mãe de aluguel, ela apenas manteve a ovelhinha. E em seguida nasceu a Dolly. Tudo bem? Agora vamos para os nossos detalhes que são importantes. Vamos lá. Acompanhe o esqueminha, pessoal. Essa mãe de aluguel não tem nenhuma contribuição genética com Dolly. Qual é o detalhezinho que nós precisamos pensar aqui na ovelhinha Dolly? De quem são os cromossomos da Dolly? Então, quando eu me refiro aos cromossomos, eu preciso pensar no núcleo. Da onde veio o núcleo? Da célula da glândula mamária. Eu vou chamar a célula doadora da glândula mamária de A, a célula doadora do óvulo de B,
ou melhor dizendo, né, o animal doador do óvulo de B, e a mãe de aluguel eu vou chamar de C. Então, C não contribuiu geneticamente para a Dolly, mas os cromossomos da Dolly são de A. Enquanto que as mitocôndrias, olha aqui que perguntinha bacana, hein? As mitocôndrias da Dolly são de B. Marcos, por que a mitocôndria é importante? Porque você sabe que a mitocôndria participa da respiração celular, só que, além disso, a mitocôndria, dentro de uma região chamada de matriz mitocondrial, ela apresenta o famoso DNA mitocondrial. Correto? Foque em mim agora, pessoal. Juntos. Dolly é considerada clone da ovelha que doou a célula da glândula mamária. Ponto. Justificativa, porque é dela que Dolly recebeu os cromossomos, a informação genética, o DNA. Mas Dolly tem também DNA da célula ou da ovelha que doou o gameta. E esse DNA nada mais é do que o DNA mitocondrial. Vamos pensar em processo seletivo? DNA mitocondrial tem uma característica, né? Sempre que fala sobre DNA mitocondrial, você automaticamente já lembra. Opa, origem materna. Perfeito. Então, vamos fazer uma aplicação desse conhecimento. Se há um incêndio, se há algum desastre, e aí é encontrado a possibilidade de um cadáver, uma pessoa morreu carbonizada, há uma dificuldade enorme de você identificar essa pessoa por método de exame de DNA, etc. E se utiliza um DNA mitocondrial, por exemplo, automaticamente você só vai identificar a ancestralidade materna. Pensando na clonagem, pensando na técnica de clonagem por transferência nuclear, pessoal, essa técnica que eu esquematizei nada mais é do que a clonagem reprodutiva. Foi assim que foi produzida a ovelha Dolly e outros tipos de clonagem reprodutiva pelo mundo afora. Clonagem por transferência nuclear. Volta para o esqueminha para a gente ratificar o conteúdo. Transferência nuclear transfere o núcleo de uma célula somática para um óvulo anucleado. Aplica descargas elétricas, ele entra em desenvolvimento e implanta numa mãe de aluguel. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Vamos seguir em frente agora? Olha o que eu vou apresentar para vocês. Olhem o esqueminha. Tipos de clonagem. 3 tipos, meus amigos. Molecular, reprodutiva e terapêutica. Opa, molecular, fácil. Eu tenho um segmento de DNA, um gene específico, e esse gene, que eu vou chamar de gene A, eu vou introduzi-lo geralmente em uma bactéria, e essa bactéria produz milhares de GNAs. Então, aumenta de forma significativa a produção desse gene. Eu estou copiando um gene específico, então tenho o que nós chamamos de clonagem molecular. Clonagem reprodutiva foi o exemplo que nós trabalhamos ainda há pouco, a clonagem da nossa simpática ovelha Dolly. E a terapêutica? Vamos fazer um esqueminha da terapêutica aqui, pessoal? Aqui, ó, como é fácil. Vou pegar uma célula, por exemplo, da pele. Tudo bem? Célula da pele. Aí, ó, eu estou colocando aqui, o Marcos está colocando aqui, você está logo pensando, né? Uma célula somática. O que se utiliza dessa célula somática, pessoal? Apenas o seu núcleo, onde estão os cromossomos. Pega um gameta feminino, um óvulo. Tudo bem? O óvulo corresponde ao gameta. Perfeito? Extrai o núcleo desse óvulo e transfere o núcleo da célula somática para esse óvulo anucleado. E aí o que nós vamos fazer, pessoal? Ó, tirei o núcleo. Estimular então o desenvolvimento embrionário. Começa a sofrer sucessivas divisões mitóticas. Formou a mórula. Depois da mórula vem a blástula. Correto? Numa clonagem reprodutiva, essa blástula vai ser implantada. Numa clonagem terapêutica, não.
numa clonagem terapêutica, olha quem eu vou tirar, pessoal. Ó, lá no módulo, lá no bloco 1 da aula, ó, a célula tronco embrionária. E a partir do momento que eu tiro a célula tronco embrionária, eu posso, de repente, formar uma célula, de novo, nosso revestimento intestinal. Ou eu posso, de repente, formar, pessoal, um neurônio. Não é isso? E aí, olha que interessante. A partir dessa técnica, eu posso, então, formar neurônios ou qualquer outro tipo de célula, a partir da minha célula tronco embrionária, rejeitando, assim, a possibilidade, ou diminuindo, assim, perdoe-me, a possibilidade de vir a apresentar uma rejeição imunológica. Então, foque em mim agora, pessoal. Turma, meus amigos, vocês que estão aí analisando, acompanhando, estudando, se dedicando, qual é a diferença tênue entre a reprodutiva e a terapêutica? É o embrião produzido pela clonagem ser ou não implantado em uma barriga de aluguel. Então, o procedimento é exatamente o mesmo. Se o embrião for implantado, vira clonagem reprodutiva. Se esse embrião for utilizado para a obtenção de célula-tronco, clonagem terapêutica. Mas os dois tipos de clonagem são proibidas porque ambos têm um problema ético em comum, que é utilizar embrião para fornecimento de célula. Então, tanto a clonagem reprodutiva como a clonagem terapêutica, pessoal, elas têm um problema, é o embrião. Logicamente, a clonagem reprodutiva é inadmissível você ter o embrião que vai se desenvolver formando o indivíduo na sua plenitude a partir de uma técnica como esta. E a clonagem terapêutica tem esse problema, que é utilizar um embrião como fornecedor de célula. Mas o que é um clone? São organismos geneticamente idênticos. E a clonagem terapêutica nos dá essa possibilidade de tratamento de algumas doenças genéticas. Correto? Então vamos aplicar isso, meus amigos. Vamos lá? Ó, Enem, foque em mim, Enem, prova de segunda aplicação, clonagem, abordada de uma maneira bem simples e bem direta. Não esqueçam de detalhe, se você estuda para o Enem, você estuda biologia para qualquer processo seletivo. Se você estuda biologia para a FUVEST, para a UERJ, para a Unicamp, também você estuda biologia para o Enem. A única diferença é que você vai precisar apenas tomar cuidado com as famosas habilidades do Exame Nacional do Ensino Médio. O que é necessário daquele assunto? Mas tem que estudar o assunto, tem que ter conteúdo. Então vamos lá para a questão? Vamos lá? Foca na questão agora. A reprodução vegetativa. Opa, aqui tem uma informação importante. De plantas por meio de estacas é um processo natural. Vamos lá. Reprodução, propagação vegetativa, pessoal, é um método de reprodução, olha aqui que eu vou colocar, ó, assexuado. Opa! Se é um método de reprodução assexuado, os indivíduos formados, eles são geneticamente idênticos. Então, esses indivíduos, por serem geneticamente idênticos, eles são clones. Poxa, acabei com a questão, ó. Por quê? A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente em qual procedimento? Aí, meus amigos, cai uma questão como essa no processo seletivo que você vai fazer. Ó a sua carinha, ó. Ó. Tá? Cara da felicidade, alternativa B de bola. Veja, é clonagem, por quê? Porque eu estou trabalhando com o método assexuado e, nesse caso, serão formados indivíduos geneticamente idênticos, portanto, são chamados de clones. Isso é clonagem. É a cópia genética de um indivíduo. Clones são indivíduos geneticamente idênticos. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos lá dar continuidade? Olha agora. Olha para o esqueminha. DNA recombinante, assunto importantíssimo em prova. Essa tecnologia do DNA recombinante ela é interessante por quê? Porque ela nos dá ampla possibilidade de manipular o material genético. O que é, pessoal, DNA recombinante? Eu digo que DNA recombinante, nada mais e nada menos, é um DNA misturado.
Eu acho bem bacana quando a gente consegue simplificar numa palavrinha só todas essas expressões científicas, né? Técnicas. Então, DNA recombinante você entende como DNA misturado. Vamos para o conceito. Qualquer molécula de DNA formada pela união de segmentos de DNA de diferentes origens. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, se eu pegar um DNA de um animal e inserir um DNA bacteriano, eu tenho um DNA recombinante. Se eu pegar o DNA de uma planta e inserir um DNA de um fungo, eu tenho um DNA recombinante. DNA recombinante, portanto, é isso. É um DNA produzido em laboratório, formado pela união, pela ligação de DNAs de fontes diferentes, fontes biológicas diferentes. Mas a partir do momento que eu me refiro a esse tipo de tecnologia, você, aluno do QG, já está pensando, mas se eu tenho um organismo de espécie diferente que transfere genes entre eles em laboratório, eu tenho a produção de um transgênico. Perfeito. Por quê? Porque o organismo transgênico, ele é um organismo produzido pela tecnologia do DNA recombinante. Então vamos lá para o esqueminha? Olha para o esqueminha agora. Transgênico são organismos produzidos pela tecnologia do DNA recombinante que recebem e expressam genes de outra espécie. Foque em mim agora, meus amigos. Atenção, você que está anotando aí no seu caderninho. 2 pontos. Todo organismo transgênico é geneticamente modificado. Falando bem sério para vocês. Todo organismo transgênico é geneticamente modificado. Nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Perceberam a diferença? Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá? Acompanhe agora aqui um ponto, um exemplo que eu considero importante para vocês. Se eu pego um inseto como, por exemplo, a Drosophila melanogaster, que é a mosquinha das frutas, um animalzinho mais utilizado aí para experimentos em genética, principalmente genética mendeliana. Foi identificado um gene que determina o comportamento sexual do macho. E os cientistas, então, fizeram o seguinte, pessoal, deram um nocaute no gene. Eles inativaram o gene. E o macho passou a ter comportamento de fêmea. Esse macho, com o gene que sofreu nocaute, ele é geneticamente modificado? É. Ele é transgênico? Não. Ele é transgênico se ele receber um gene de uma outra espécie. Tudo bem até aí? Então vamos agora analisar um esqueminha bem bacana, pessoal. Acompanha aqui, ó. Eu tenho ferramentas importantíssimas para a tecnologia do DNA recombinante. As mais cobradas são enzima de restrição, a DNA ligase e o plasmídio. Pessoal, enzima de restrição, palavrinha para definir, corta. DNA ligase, cola. Plasmídio, transfere. Tudo bem? Repetindo, enzima de restrição corta, DNA ligase cola, plasmídio transfere. Vamos lá. Corta o quê? Corta segmentos de DNA. Mas qualquer segmento de DNA? Não. São cortes altamente, pessoal, específicos. A enzima de restrição, ela vai fazer cortes altamente específicos. E a DNA ligase, Marcos, ela cola. O que ela vai colar? Ela vai colar fragmentos de DNA. Tudo bem? E esse plasmídio, o que ele faz? Transfere. Transfere esse DNA recombinante para uma bactéria. E por que ele vai transferir geralmente para a bactéria? Porque a bactéria é capaz de sintetizar proteína. Então, se ela é capaz de sintetizar proteína, eu posso produzir qualquer proteína em uma bactéria transgênica, qualquer proteína em uma bactéria geneticamente modificada. Foque em mim agora. Amigos, simples. Nós vamos representar o principal modelo de produção de hormônio humano em bactérias, como, por exemplo, o hormônio relacionado a diminuir a concentração, associado a diminuir a concentração de açúcar no sangue, que é o caso da insulina.
Não esqueça, a ação da insulina é reduzir a concentração de glicose no sangue. E quando você tem deficiência na produção de insulina, você desenvolve uma doença chamada de diabetes mellitus. Então vamos então estudar como é feito, como é produzido esse hormônio em bactéria. Vamos lá, acompanhe agora. Meus amigos, aqui eu tenho um segmento de DNA onde nós temos o gene da insulina. Vou colocar aqui gene, tá? Gene. Tudo bem? Eu vou utilizar uma enzima de restrição. E a partir do momento que eu utilizo uma enzima de restrição, esse gene está isolado. Aqui é só o gene. Filhos, aqui eu tenho uma bactéria. E a bactéria tem o plasmídio. O plasmídio é um DNA encontrado em bactérias. O que que nós vamos fazer? Olha só, nós vamos pegar esse plasmídio. Nós vamos abrir esse plasmídio. Poxa, Marcos, como é que nós vamos abrir esse plasmídio? Utilizando a enzima de restrição. E nós vamos pegar esse DNA humano e colar no plasmídio. Se eu vou fazer aqui a cola, eu vou utilizar a DNA ligase. Olha o que nós temos agora, meus queridos. Eu tenho um DNA bacteriano, um DNA humano, portanto, eu tenho um plasmídio recombinante. Eu pego esse plasmídio recombinante e vou inserir agora em uma bactéria. Não esqueça aquele detalhezinho. Qual é o tipo principal de reprodução que uma bactéria vai ter? Reprodução assexuada, produzindo clones. Só que a bactéria tem o que lá no seu citoplasma, pessoal? A bactéria tem aqueles grânulos. E quando nós falamos em grânulos, nós vamos falar em ribossomos. E qual é a função dos ribossomos? A função dos ribossomos nada mais é do que síntese de proteína. Então, o que nós temos? Nós temos que a bactéria vai começar a produzir a insulina humana. E se ela produz a insulina humana, significa dizer que é uma bactéria transgênica. Agora, qual é o detalhezinho importante? Foca em mim. Sempre que você falar em processo de tradução, vamos levar em consideração o nosso esqueminha, tá? Fundamental na aula para a gente confirmar o que a gente está trabalhando, para a gente finalizar o nosso trabalho de hoje. Tudo bem? Então vamos lá para o esqueminha. Sempre que eu me refiro à produção de uma proteína, eu tenho DNA, é transcrito em RNA, que será traduzido em proteína. Então, todo e qualquer ser vivo, estrutura celular, é capaz de fazer esse processo, a transcrição e a tradução. Por isso que as bactérias são muito utilizadas em produção de proteínas humanas em condições de laboratório. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos agora aplicar esse conhecimento. Já vimos qual é o procedimento da tecnologia do DNA recombinante, as ferramentas. Vamos agora fazer algumas questões? Leia comigo, meus amigos. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo, de espécie diferente. Olha como bate tudo que a gente está falando. A característica de interesse será manifestada. Opa, se eu fiz a transferência de um gene, gene é segmento de DNA. O DNA vai ser transcrito em RNA, mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser lido e a partir dele vai ser produzido uma proteína. Como esse DNA ele é produzido a partir de fontes biológicas diferentes, ele é um DNA recombinante. Correto? Então, foque em mim. A característica de interesse vai ser manifestada em função do quê? Da possibilidade que o milho transgênico tem de traduzir o RNA mensageiro produzido a partir do DNA recombinante. Vamos lá para a questão? Vamos lá na questão agora?
A característica de interesse será manifestada pelo fato de que aí o aluno nosso vai fazer a carinha dele. Tudo bem? O que que o milho transgênico faz? Traduz o RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante, já que eu estou trabalhando com uma planta transgênica. E a letra dessa questão é a letra E. Tudo bem, meus amigos? Essa é uma aplicação bem simples, né? Essa é uma aplicação que nós estamos aí analisando o que seria a tecnologia do DNA recombinante. Vamos ver uma outra questão? Acompanha comigo. A palavra biotecnologia surgiu no século XX quando o cientista Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria. Opa, aluno QG, ó, informação responsável pela produção da insulina. Quem é que tem a informação? É o gene. Então você vai pegar o gene e transferir para uma bactéria. Então essa bactéria que recebe o gene humano nada mais é do que uma bactéria transgênica. Mas, quando eu analiso o gene, eu tenho que ter um tipo de sequência. A sequência que tem informação genética. E qual é a sequência que tem informação genética? É a famosa sequência codificante. Então, o DNA ele é formado por regiões codificantes e regiões não codificantes. Essa região codificante é a que tem informação para a produção da insulina. Então, foca em mim agora. Sempre que você faz uma análise de um genoma, você vai observar essas duas regiões bem características, codificante e não codificante. E no gene também você observará tais regiões. As codificantes são os famosos exons e as não codificantes são denominadas introns. Então, para a produção de uma proteína, o que vai ser determinante de fato é a região codificante do gene. Então, a gente pega essa região codificante e insere numa bactéria. Como nós falamos ainda há pouco, a bactéria é capaz de sintetizar proteína. Sendo capaz de sintetizá-la, essa região codificante será determinante para a produção de insulina humana. Vamos lá para a questão? E aí, então, nós temos as bactérias modificadas passam a produzir insulina. Porque o que elas receberam? Então vamos para o esqueminha. Recebeu o gene humano, que corresponde à região codificante para a produção de insulina. Tudo bem, pessoal? E aí o nosso aluno faz o quê? Ó, a carinha de feliz. E aí marca a letra A. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver se tem mais alguma coisa? Olha aqui que bacana. Para quem está trabalhando com Enem, foca em mim. Enem, habilidades. No final da aula, você precisa entender o que o Enem vai cobrar. Então vamos lá para o esqueminha para você entender o que o Enem quer. Então no final da nossa aula, vamos associar a solução de problemas de comunicação, transporte e saúde com o desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui nós podemos falar, por exemplo, da utilização de bactérias geneticamente modificadas produtoras de hormônios humanos. Confrontar interpretação científica com interpretação baseada no senso comum. Quando eu me refiro que clonagem natural existe na espécie humana, como, por exemplo, gêmeos univitelinos, eu estou aí confrontando, porque geralmente as pessoas acreditam que não há clones naturais mais ainda na espécie humana. Habilidade 11, benefícios, limitações, aspectos éticos da biotecnologia. Falamos isso na utilização de embriões como fornecedores de células-tronco. Habilidade 15, modelos e experimentos para explicar qualquer fenômeno ou processo. Quando você faz a transferência de um gene humano para uma bactéria, a produção de insulina, por exemplo, em uma bactéria transgênica. A habilidade 29, experimentos ou técnicas que utilizem seres vivos, analisando a implicação para a saúde. Quando nós utilizamos, por exemplo, a ideia de reconstrução genética de um organismo, a produção de um organismo geneticamente modificado, com a finalidade de utilizar o produto no desenvolvimento, na terapia de alguma doença. Tudo bem? Vamos lá? Então, assim, a gente consegue finalizar esses dois blocos e contamos aí com a colaboração de vocês com perguntas, com mais dicas, com mais ideias sobre como a gente pode melhorar aí o nosso trabalho
ao longo desse ano. Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Marcos André. Um grande abraço. Até a próxima.